tipo de pensamento que é bastante comum de aparecer em situações como que a gente está vivendo, de estresse, é a catastrofização. E o que é isso? O que é essa catastrofização? A catastrofização é um pensamento automático que vem, que indica que de todos os mundos possíveis que podem acontecer, né, diante da situação estressante que a gente está vivendo, o pior cenário vai acontecer. Se a gente for pensar, estamos vivendo uma situação obviamente difícil, ninguém vai negar isso, mas qual é a pior coisa, o pior mundo possível? O mundo acabou por causa da pandemia. Não, isso não vai acontecer. Sabe? O pior dos mundos é um mundo muito pouco provável, perto de milhões de mundos possíveis que devem acontecer em situações como essas. Existem duas estratégias que eu queria falar um pouco para vocês, como a gente pode tentar combater esse sentimento, né? Esse sentimento de desesperança que pode vir com o pensamento de catastrofização. O primeiro dela, gente, é a gente pensar na evidência. Qual a evidência que a gente tem que o pior mundo possível, né, esse mundo da catástrofe, vai de fato acontecer? O que a gente tem de dados de evidência nesse momento é que, diante de uma situação como que a gente está vivendo, se a gente conseguir efetivamente emitir os comportamentos que são possíveis nesse momento, o isolamento social, a ideia é que se a gente conseguir, né, abaixar um pouco, né, a curva, a gente vai conseguir lidar melhor com tudo isso que está acontecendo, a tendência é que a gente consiga viver ou superar esse momento mais difícil. De maneira bastante significativa, a gente tem alguns dados de evidência já. Temos tempo suficiente em outros lugares que estão vivendo a pandemia há mais tempo do que a gente, que mostram para a gente que, ao longo do tempo, se esses comportamentos conseguirem ser executados, a normalidade tende a voltar de pouquinho em pouquinho no ritmo, com segurança, principalmente segurança, para que a gente consiga voltar para o grau de normalidade ou para o novo normal, como as pessoas já estão chamando, né, que tínhamos antes. Isso é uma evidência que a gente já tem. Pronto. Outra estratégia que a gente pode ter. Quando a gente fala de desesperança, quando a gente fala da catastrofização, um sentimento muito comum é a falta de controle. A gente não sabe exatamente o que deve fazer, ou se a gente até pode saber o que fazer. Mas se não adianta, para que eu vou fazer? Em uma situação como essa, é a gente tentar, uma das formas da gente conseguir lidar com isso é justamente tentar focar no que a gente tem controle. O que eu posso fazer agora, sabe? Nesse momento, no dia de hoje, o que eu realmente posso fazer para tentar ajudar a combater a pandemia? Aí a gente tem uma série de orientações que vocês já estão cansados de saber, então eu não vou nem me repetir. A gente fala, obviamente, do lavar as mãos, a gente fala, obviamente, do isolamento social. Eu não vou falar de todas as outras, que está todo mundo bombardeado de tantas notícias em relação a isso. Então, controle. Se eu posso fazer isso, eu preciso fazer isso. Que na medida que eu estou emitindo esses comportamentos, a tendência é que esse pensamento automático da catastrofização diminua tanto de intensidade quanto de frequência ao longo do tempo. Parece uma coisa simples, mas a gente precisa intencionalmente fazer essas duas estratégias, né? Trazer a evidência e emitir os comportamentos que a gente precisa. Vamos tentar fazer isso. Vamos ver se isso consegue diminuir um pouquinho esse pensamento negativo, pessimista, desesperançoso, relacionado a essa lógica, né? Esse viés de catastrofização.